Deus pode fazer muito mais com uma pessoa que não tem talento em muitos tipos de cursos do que com alguém talentoso aos seus olhos, mas que não faz nada com aquilo que tem. Posso te dizer algo? Isso não é para te pôr para baixo. Não, eu estou tentando não me pôr para baixo. Eu falo. Sabe, eu não sou extremamente talentosa. Eu falo. Eu tenho um dom de comunicação e você sabe o que mais eu tenho? Senso comum. Apenas o bom e velho senso comum. Sabe, você ficaria maravilhado quão longe o senso comum poderá te levar. Você não compra as coisas que não pode pagar. Você paga suas contas em dia. Você trata as pessoas bem se você quer que elas trabalhem para você. Você lhes paga bem, você lhes dá bons benefícios. Se você machuca alguém, você pede desculpas. Você faz o que você diz que vai fazer e você cumpre sua palavra. E isso não é difícil. Isso não é difícil, eu estou dizendo a verdade a cada um de vocês. Você não precisa ter 25 anos de educação. Você não tem que ter 2 ou 3 diplomas. Você nem precisa ter um diploma. Você não tem que ter o ensino fundamental ou o ensino médio. Você pode ser muito alto, muito baixo, pode não ser inteligente bastante, pode não parecer do jeito certo, pode não ter nenhum dinheiro, pode não conhecer ninguém que possa te ajudar. Mas se você somente tiver a coragem de sair do barco, eu te digo, existe muito potencial. Existe muito potencial perdido no corpo de Cristo. Eu estou cansada de escutar crentes cristãos que estão na igreja há muito tempo, cheios do Espírito Santo, murmurarem, resmungarem e lamentarem sobre o que eles não podem fazer. Ninguém está interessado em desenvolver o seu potencial a não ser você. E se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. Algumas pessoas dizem, eu não sei qual é o meu chamado. Bem, descubra. Aí como eu faço para descobrir? Bem, dê um passo em frente, faça algo. E se eu me perder de Deus? Sabe, eu não sei por que as pessoas pensam assim, têm esse medo. E se eu me perder de Deus? Se vocês perderem, Ele te encontrará. Não será o fim do mundo se cometer um erro. Você sabe o que você tem que dizer? Eu errei. Sabe, Pedro tinha alguns problemas. Pedro sempre tinha a língua solta, ele sempre se metia em encrencas. Você tem que ter alguns problemas para repreender a Jesus. Sim, Pedro repreendeu Jesus. Mateus 16, 22. Pedro repreendeu Jesus. Ele pensou que ele era o sabe-tudo entre todos aqueles discípulos do Senhor. Às vezes eu olho para Pedro e ele termina negando a Jesus, dizendo, eu jamais conheci esse homem. E ainda assim ele se tornou um grande apóstolo. Sabe, a maneira como Jesus lidou com tudo aquilo te faz pensar que nada daquilo o incomodou. Sabe de uma coisa, você não é surpresa para Deus. Ele sabia tudo o que você iria fazer antes mesmo que ele te chamasse para um relacionamento com ele. Você pode parar de ficar se justificando pela sua pobreza profunda 25 horas por dia, porque Deus sabe o que está fazendo quando Ele nos resgata. Você sabe por que eu creio que Jesus usou Pedro de uma maneira muito especial? Eu acho que está tudo relacionado àquele dia quando ele saiu do barco. Todos os discípulos estavam no barco. E eles viram Jesus andar sobre as águas. E todos ficaram com medo. Assim que perceberam que era Jesus, Pedro teve 2 porções de sabedoria que eu percebo. Ele disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Ele sabia que não poderia sair do barco se Jesus não chamasse. Mas quando Jesus disse, venha, ele saiu do barco. Se você realmente sair do barco, se você tão somente estiver desejoso de dar os passos de fé que Deus te chama para dar, sabe? E isso pode ser como confrontar alguém que tem controlado você a maior parte da sua vida. Isso pode ser algo como colocando seus pés no chão e dizendo, sabe o quê? Todos vocês só estão tirando vantagem de mim. E eu creio que eu estou começando a ver
que vocês não se preocupam comigo, vocês só estão me usando. E eu não vou continuar mais com isso, porque eu sou uma pessoa, e Deus me ama, e eu tenho uma vida, e eu vou vivê-la. Amém? Agora, isso não quer dizer que nós não vamos ser servos para as pessoas, que nós não vamos fazer as coisas para as pessoas, que nós não vamos tentar nos dar bem com as pessoas, mas algumas pessoas deixam todo mundo andar por cima delas durante toda a sua vida. Talvez seu grande passo de fé para sair do barco é perdoar alguém que te machucou. Talvez seu grande passo de fé é mergulhar novamente em um relacionamento, mesmo que você tenha sido machucado algumas vezes, esteja endurecido para não se ferir de novo. Seja o que for que Deus esteja tentando te levar a fazer, Ele talvez esteja aumentando sua capacidade. Eu não sei o que é sair do barco para você. Talvez seja pedir demissão do trabalho que você odeia, desprezar aquilo que é insatisfatório para você e dar esse passo e procurar um trabalho diferente ou somente fazer algo diferente em sua vida. Talvez seja tomar uma rota diferente porque você está doente e cansado de ver as mesmíssimas coisas e as mesmas árvores todos os dias. Não sei, mas saia do seu barco. Algumas pessoas odeiam suas vidas porque tudo é sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual. Estou entediada e cansada de fazer as mesmas coisas. Bem, então faça algo diferente. Marcos capítulo 10, verso 46. Lembre-se, as promessas de Deus são para todos aqueles que desejarem. Por favor, não exclua você mesmo. E pense, ela é para você, é para você, é para você, é para você, mas não é para mim. Sim, as promessas de Deus são também para você, mas você precisa estar desejando fazer o que Deus te pede para fazer. Nem tudo vai ser confortável, nem tudo vai ser assim fácil e tudo mais. Agora me escute, vai ser algo que você nunca fez antes. Você me ouviu? Isto será algo que você nunca fez antes. E isto será desconfortável. Lembre-se, nós somos dados ao conforto e às facilidades. Marcos capítulo 10, verso 46. Então eles foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho. E quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de mim, agora! Eu gosto dessa parte. Alguns de nós precisamos adicionar este agora ao fim de nossas orações. Em um dos salmos, Davi ousadamente orou dizendo: Senhor, prospera-me, agora! Agora ouça isso. As pessoas pobres estão cegas e estão apenas pedindo a Jesus para ter misericórdia delas. E muitos severamente censuravam e o reprovavam, dizendo para ele ficar calado. Mas ele clamava cada vez mais alto: Você é filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: Chame-o. E eles chamaram o cego, dizendo-lhe: Tenha coragem, levante-se, ele está te chamando. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E disse-lhe Jesus: O que você quer que eu faça por você? Ele disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus disse a ele: Você pode ir, a tua fé te salvou. E mais uma vez, ele recebeu a sua visão. Agora, aqui está o que eu tenho a dizer. Todos disseram ao cego Bartimeu para que ele ficasse quieto. Queridos, eu tenho sempre pessoas me dizendo para ficar quieta em minha vida. Veja, alguns de vocês não compreendem que quando eu comecei a fazer isso, eu perdi todos os amigos que eu tinha. Porque no meio que eu convivia, a mulher não fazia isso, eu não sei se alguém fazia o que eu faço, mas mulher especialmente não fazia isso. E literalmente perdi todos os meus amigos. Você tem que entender que se você for tudo que Deus quer que você seja, isso nem sempre será popular. Mas futuramente as coisas se completarão. Talvez você tenha que abrir mão de alguns amigos agora, mas no final de tudo você terá outros amigos. Mas eu não estou
carecendo de amigos agora. O cego Bartimeu apenas procurava Jesus para tocá-lo e todos diziam, fique quieto, fique quieto. Muitas pessoas se apaixonam radicalmente por Jesus e as pessoas dizem logo, você é muito fanático. Você precisa ficar quieto. Não fique assim tão animado. Você está animado demais. Você está emocionado. Porque é normal ir para um jogo de futebol, ficar super animado e emocionado, gritar, vibrar, berrar, pular, mas ninguém pode ficar entusiasmado por Jesus. Eu sou entusiasmada por Jesus. Eu não estou nem aí para ninguém. Eu sou apaixonada por Jesus. Ele é a melhor coisa que me aconteceu e Ele é o que cada um de vocês precisa. Eu não me calarei, eu não ficarei quieta, eu usarei de boas maneiras e prestarei atenção onde eu estou. Eu não penso que eu tenho que ir para um restaurante e orar bem alto para que todos me escutem. Nós não temos que ficar por aí rodando e propositalmente fazer as pessoas pensarem que somos loucos. Mas é maravilhoso para mim quando as pessoas se expõem em público e não ficam quietas. Mas encontramos cristãos que falam de Deus sussurrando como quando oramos por nossa dor de cabeça. Eu te digo, eu não me calarei sobre Jesus. Eu não me calarei sobre Jesus. Eu não me calarei sobre Jesus. Você conhece toda essa bobagem e você sabe. Religião é uma coisa muito pessoal. É algo que você deveria guardar para si mesmo. Bem, onde está isso na Bíblia? Todo mundo que Jesus tocou imediatamente foi e contou para todas as outras pessoas. Como podemos dizer que isso é algo pessoal e você deveria ficar calado a respeito disso? Tudo o que isso faz é atrapalhar as pessoas que não têm nada a ver com isso. E todas estas pessoas que dizem não acreditar em Deus e sabem... Bem, eu vou te dizer uma coisa, e talvez exista alguém aí assistindo em casa pela TV. Eu digo, sabe, que você precisa escutar isso. Se você está dizendo que você é um agnóstico, um ateísta, e você não acredita que existe um Deus, bem, em primeiro de tudo, para mim você tem que ser muito bobo para não acreditar que não exista Deus. Agora somente espere, tudo que você tem que fazer é olhar para um bebê nascendo. Eu não entendo, mas sabe o que eu penso? Eu penso que a maioria das pessoas que não acreditam em Deus, elas não acreditam em Deus porque elas sabem que se elas acreditarem em Deus, elas terão que mudar a sua vida. E isso é um problema. A grande maioria daqueles que não acreditam em Deus por toda a sua vida, no seu leito de morte, eles acabam acreditando rapidamente. Eu vou repetir isso. Se a maioria das pessoas não precisassem mudar seu estilo de vida para acreditar em Deus, elas acreditariam rapidamente. Mas se eles pensam que tem que mudar seu estilo de vida, então é mais fácil não acreditar. E é exatamente por isso que muitas pessoas estão trabalhando duro para tentar tirar Deus deste país hoje. Porque eles estão escolhendo o pecado ao invés da retidão. Não é somente não crer em Deus, eles não querem viver uma vida reta, uma vida justa na presença de Deus. Nem posso te dizer algo? Deus não está desaparecendo. E você não está escondendo em guarda-roupas. E você não pode expulsá-lo da escola. E você não pode expulsá-lo dos tribunais. Porque Deus não está desaparecendo. Ele está aqui hoje. Nós lemos no jornal hoje que, sabe, algum juiz de algum lugar aí declarou, dizendo que o juramento de lealdade, sabe, é inconstitucional e que alguém sendo forçado a dizer qualquer coisa a respeito de Deus é inconstitucional. E eu falei pro Dave, sabe o que? Eu lamento muito por estas pessoas. No dia do julgamento diante de Deus, ao invés de ficar com raiva delas, nós temos que orar por elas, porque você sabe, esta é uma coisa terrível, passar por uma vida tentando se livrar de Deus. Você sabe, se você não acredita em Deus, ao menos deixe em paz aqueles que acreditam, deixe-os fazer como querem. É bom para
todos terem os seus direitos, mas não é bom quando os direitos deles roubam os meus. Então aqui está o fim da linha, e se você está em algum lugar onde estão orando e você não quer orar, sabe? Então não abra sua boca, mas deixe o resto em paz e orando. Não é interessante que toda vez que nós temos um desastre, todo mundo quer orar? Eu quero dizer a todo mundo, nós estamos orando na televisão, estamos orando no governo. Orem, 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 todos orem, todos orem, todos orem. Mas assim que o desastre acaba, nós dizemos, bem, você sabe que é ilegal orar? Ai, ai, ai. Ordenaram ao cego Bartimeu que ficasse quieto e ele clamou mais alto. Mas você sabe o que mais aconteceu? Ele foi curado. Uhul! Ele foi curado. Estamos numa grande festa, esta é a melhor parte da cidade. Algumas pessoas que cometeram muitos erros em suas vidas, elas também cometem muitos erros em pensar que elas nunca terão direito de serem corajosas. E que por elas terem errado e falhado no passado, já são muito abençoadas só em talvez entrar por trás na porta dos céus. Mas eles não pegaram o banco de trás da vida e se sentirão felizes por isso. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que temos um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas, nossas enfermidades, porque ele em tudo foi tentado, assim como nós, sobretudo, ele jamais pecou. Portanto, prossigamos corajosamente. O que isso está dizendo? Basicamente, se você colocar isso de uma forma mais clara, ele está dizendo, eu entendo. Eu entendo como é viver em um corpo de carne. Eu entendo que você vai cometer erros. Mas venha corajosamente e peça-me socorro para que eu possa ajudá-lo. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente, infinitamente mais do que nós poderíamos imaginar. O que você tem pedido para Deus? Você está usando em suas orações? Ou você faz orações medíocres? Eu me lembro de uma mulher que veio ao altar um dia, quando eu estava orando pelas pessoas, e ela disse, tem problema se eu pedir 2 coisas? Esse era o jeito dela, e eu pensei, oh Deus, muitos não sabem. Eu conversava com uma mulher em uma loja de departamentos, nós só começamos a conversar, ela era uma das vendedoras, e eu disse, vocês aqui trabalham por comissão, ou salário, ou o quê? Ela disse, nós temos um salário, mas nós temos que atingir uma certa meta, ou nós recebemos uma advertência. Se você recebe muitas delas, você perde seu emprego, e temos cotas a bater, ela disse. Eu estou consciente das minhas, porque as coisas não têm ido muito bem. Ela era uma cristã. Nós já havíamos conversado sobre o Senhor, então eu disse, você ora e pede a Deus para te enviar clientes? Você ora e pede a Deus em seu favor e ora para que todas as pessoas que queiram comprar alguma coisa nesta área venham até você? Ela disse, veja, essa mulher está na igreja há 30 anos e ela disse, bem, será que está certo a gente orar desse jeito? Eu disse, bem, é claro. Ela disse, e você acha certo a gente orar por algo que tem a ver com dinheiro? Sabe de uma coisa, eu posso imaginar que existam milhões de cristãos que nunca fizeram uma audaciosa, poderosa e direta oração cheia do Espírito Santo em suas vidas. Deus é poderoso para fazer infinitamente, abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.